Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em A Terra Dá, a Terra Quer. Antônio Bispo dos Santos apresenta uma profunda reflexão sobre as relações entre os povos tradicionais e o ambiente natural do qual dependem. Bispo dos Santos, renomado pensador quilombola, baseia seu texto em saberes ancestrais, culturais e filosóficos desenvolvidos por comunidades rurais do Brasil, especialmente quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Este livro é uma ponte entre tradição e teoria contemporânea, propondo uma leitura da terra como sujeito de direitos, contrapondo-se à visão ocidental de domínio e exploração. Escrito com sensibilidade e precisão, a obra expõe como o equilíbrio entre dar e receber com a terra é essencial para a vida e para a sustentabilidade. Em meio a debates sobre identidade, resistência e conhecimento, Bispo dos Santos convida o leitor a questionar paradigmas e a imaginar alternativas possíveis frente à crise ambiental e social. Ao entrelaçar experiências pessoais com análises críticas, ele desafia as ideias de propriedade e progresso, sugerindo novos caminhos para a convivência e para o futuro da humanidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a relacionalidade com a terra. Antônio Bispo dos Santos defende que a relação entre seres humanos e o solo não é baseada em posse ou domínio, mas em reciprocidade e respeito. Segundo o autor, para os povos tradicionais como os quilombolas, a terra é um ente vivo, dotado de vontade e direitos próprios. O conceito de relacionalidade significa perceber a terra como um ser com o qual se estabelece um acordo mútuo. Tudo o que dela se retira deve ser devolvido em cuidado e equilíbrio. Esta postura contrasta fortemente com a visão industrial e capitalista, que trata a terra como mero recurso a ser explorado. Bispo dos Santos utiliza exemplos de práticas agrícolas, festas e mitologias para ilustrar como as comunidades constroem sistemas sustentáveis, baseados em saberes passados de geração para geração. Este entendimento profundo contribui para a sobrevivência dessas populações e oferece lições valiosas para a sociedade diante da crise ecológica global. Em segundo lugar, acosmismo e rejeição à propriedade privada. Um dos pontos centrais do livro é o conceito de acosmismo, uma filosofia que questiona a ideia de propriedade privada como fundamento do sistema econômico e social. Bispo dos Santos argumenta que, para os povos tradicionais, não existe a noção de apropriação plena dos bens naturais, pois todos os elementos da natureza têm papel e valor autônomo. Ao abordar as consequências da privatização e da mercantilização das terras, o autor demonstra como estas práticas rompem a lógica do compartilhamento e da responsabilidade coletiva, prejudicando comunidades e o próprio meio ambiente. Ele observa que o direito à terra, ao contrário de ser um privilégio individual, é uma condição compartilhada e transitória, implicando deveres perante as futuras gerações. Ao resgatar essa filosofia, o livro propõe alternativas para o debate agrário e inspira revisões profundas nos sistemas de produção e convivência. Em terceiro lugar, saberes ancestrais e educação tradicional. Bispo dos Santos dedica boa parte de sua obra à valorização dos saberes produzidos pelas populações do campo e pela oralidade que permeia essas culturas. O autor argumenta que o conhecimento dos quilombolas, indígenas e outros povos tradicionais, transmitidos de maneira prática e coletiva, é fundamental para a gestão sustentável da terra. A educação nessas comunidades não é formal, mas se dá pelo exemplo, pelas histórias, pela observação e pela participação em rituais e atividades cotidianas. Esse aprendizado fomenta uma consciência crítica sobre o papel do ser humano no mundo, alimentando práticas de cultivo, coleta, caça e pesca que respeitam o tempo da natureza. O livro também propõe uma nova ética do ensinar a aprender, inspirada no diálogo e na troca, em oposição ao modelo competitivo e fragmentado da sociedade industrializada. Em quarto lugar, resistência e identidade quilombola. A obra é também um manifesto pela resistência cultural e política dos quilombolas. Bispo dos Santos revela como a ligação profunda com a terra é um elemento central na luta por direitos e reconhecimento dessas comunidades no Brasil. Ele detalha as estratégias de organização social e preservação da identidade, mostrando que a cultura quilombola vai além de uma experiência de marginalidade. É, antes de tudo, uma proposta de convivência baseada na solidariedade, no autoconhecimento e na valorização dos ancestrais. O autor enfatiza a importância dos territórios tradicionais como espaços de resistência, onde se constroem redes de apoio, proteção ambiental e transmissão de saberes, diante das pressões do avanço capitalista e dos conflitos fundiários. Por último, alternativas à crise ecológica contemporânea. Ao longo do livro, Antônio Bispo dos Santos relaciona a gravidade da crise ambiental moderna com a adoção de modelos de produção que ignoram a reciprocidade com a natureza. Ele sugere que, diante das ameaças do aquecimento global, destruição de ecossistemas e insegurança alimentar, os ensinamentos das comunidades tradicionais são mais relevantes do que nunca. O equilíbrio entre dar e pedir à terra, a visão de respeito e interdependência e a recusa da acumulação desenfreada oferecem princípios para novos modos de viver no planeta.
O autor indica caminhos possíveis de aliança entre diferentes saberes, destacando como esses conhecimentos podem inspirar soluções para uma convivência mais justa e equilibrada entre os seres humanos e o meio ambiente. Em um contexto de mudanças climáticas e degradação ambiental, as propostas do livro são um convite à ação coletiva e à reinvenção dos valores sociais. Em conclusão, A Terra Dá, a Terra Quer é uma leitura essencial para todos aqueles que buscam compreender as dinâmicas profundas entre cultura, terra e sustentabilidade no Brasil. Estudantes, pesquisadores, ativistas ambientais, educadores, líderes comunitários e qualquer pessoa interessada em novas perspectivas sobre convivência e resistência encontrarão nesta obra um manancial de reflexões críticas e exemplos práticos. O livro vai além de uma simples análise das questões agrárias. Convida o leitor a repensar paradigmas e a adotar posturas mais éticas, solidárias e conscientes frente ao desafio ambiental global. Ao valorizar saberes ancestrais e questionar modelos de desenvolvimento pautados na exploração, Bispo dos Santos mostra que as soluções para o futuro podem ser encontradas nas raízes do passado. Optar por este título, ao invés de outras obras, significa investir na pluralidade de vozes e experiências, aprendendo com quem realmente vivencia e protege a Terra. Seu texto, ao unir teoria e prática, inspira não apenas a reflexão, mas a transformação de mundo a partir do respeito à diversidade e à natureza. Este livro é uma ferramenta poderosa para quem deseja construir uma sociedade mais justa, equilibrada e sustentável. Mais do que uma opção de leitura, é um convite à mudança pessoal e coletiva. Se você quiser apoiar Antônio Bispo dos Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!